Olá, pessoal. Continuar falando aí sobre corpo e corporeidade. Eu queria passar para vocês algumas coisas uma introdução, né, sobre corpo e enigma. Então é o seguinte: o desejado, rejeitado, esperado, enfim, falado. Antes de nascer e depois de morrer, o corpo existe antes de existir e após existir. Então, o que eu quis dizer aí? Quis dizer que o corpo da gente, antes da gente vir ao mundo, ele já é desejado. Ele já é desejado em todos os sentidos do desejo, né? Porque, até porque antes da gente nascer, a gente já tem um nome, né? Então a gente não escolhe o nosso nome, por exemplo. Então já é um desejo do outro, né? A gente tem que carregar certos desejos do outro, né? Então, nem sempre ele é esperado, né? Nem sempre é esperado. Ele é sempre imaginado, o corpo é sempre imaginado. A mãe, ela não imagina o bebê dentro do corpo dela como um feto, né? Ela imagina como ela deseja, ou como ela quer que seja. Ela imagina um bebê do olho castanho, cabelo loiro, e assim sucessivamente, né? Então o corpo ele é falado antes de nascer, durante a vida e depois, né? E depois de morrer também. A gente fala do corpo do Tiradentes até hoje, né? A gente fala do corpo dos índios que já se foram, dos escravos que já se foram, de pessoas famosas, né? O corpo do Ayrton Senna. Então, o corpo, então, ele é falado antes de nascer e depois de morrer também, né? Tá? Então, ele existe antes de existir e após existir. Né? Transforma, nasce, vive, morre, transforma. O corpo está sempre em transformação. Né? Ele ressuscita em muitos sentidos. O corpo ele ressuscita tanto no corpo do Cristo, né? Como o corpo do rio Nilo, que sempre o Egito dizia que ele ressuscitava, né? Quando ele na época das enchentes, o corpo do Nilo vinha, ressuscitava e irrigava, né? Para o pessoal plantar essas coisas. Depois na seca ele morria, né? Como o corpo do Cristo também, né? O corpo que ressuscitou, na verdade, né? Então, antes imaginado, sem um braço, continua sendo o corpo. Então, o corpo, por incrível que pareça, a gente imagina que o corpo seja todo o corpo, né? Mas uma pessoa sem braço, ela tem um corpo, né? É uma pessoa sem duas pernas, ela é uma pessoa que tem um corpo sem duas pernas, né? Ela é uma pessoa sem um braço, ela é uma pessoa que tem um corpo sem um braço, mas ela tem um corpo, né? Então, e mesmo depois que ela morre, ela tem um corpo, um cadáver, por exemplo, né? E depois do cadáver, ela tem um corpo imaginado também, tá? Então, na verdade, o corpo ele é discutido, né? Bastante discutido em quem entende e quem não entende. Ele é discutido entre leigos, especialistas, ou ele é refletido, né? Ele pode ser refletido. Então, ele é um enigma que se renova constantemente, né? E cada vez que ele se renova, ele lembra do nosso peso, da nossa leveza, da nossa potência, né? Da nossa altura, das nossas vitórias e derrotas. O corpo lembra isso. E ele lembra finalmente a nossa finitude. É o corpo que lembra a finitude. Né? Ele está sempre dizendo isso. Né? E ele encena na cena, ele ao mesmo tempo vê e é visto. Né? Ao mesmo tempo o corpo toca, o corpo é tocado. Ao mesmo tempo que ele toca, ele é tocado. Ele lê e ele é lido. Né? Ele soa e ele soa. Né? Ele soa bastante. O corpo soa e o corpo sua também. Né? Só que o mais interessante que ele é um manancial de histórias e ele não tem pistas, né? O corpo na verdade ele não, por mais que as pessoas entendam o corpo, não tem um manual a seguir, né? Então as pessoas entendem, mas não sabem o que vai entender do que vai entender no próximo conhecimento, assim, entendeu? É como estar dentro de um labirinto, você não sabe o que você vai encontrar dentro de um labirinto. Você pode encontrar um minotauro,
como se estivesse num labirinto sem o novelo de Ariadne, né? Que o novelo de Ariadne é do mito grego, que ele foi enfrentar Teseu foi enfrentar o Minotauro e a amada dele deu um novelo para ele se situar conforme ele ia entrando, para depois qualquer coisa ele entrasse com o novelo de volta. No corpo, entender o corpo não tem esse novelo, então não tem esse parâmetro, tá? Então ele é na verdade um labirinto, né? Sem placa sem placa de informação, sem placa de, de dizer onde está, placa de informação, e tudo isso, né? Tá? Então, a busca pelo corpo, né? Pelo entendimento do corpo, é uma busca de um corpo que está sempre em movimento. O nosso corpo nunca para porque está sempre em transformação, né? Então, é uma busca, sim, constante. Então, eu até coloquei que é como se fosse o Saci Pererê, né? Buscando a sua outra perna, né? Que ele perdeu no jogo de capoeira, né? Então, o Saci Pererê, você nunca vê o Saci Pererê com o corpo parado, ele está sempre correndo, né? Na mata, buscando alguma coisa, né? Tá? Então, na verdade, o corpo não vai proporcionar nenhuma receita, né? Nenhuma receita. É como a gente tivesse, como eu já falei para vocês, da lenda grega, né? Tivesse dentro do Minotauro, ou numa lenda brasileira, como se tivesse desprevenido, né? Dentro de uma mata, encontrasse a mula sem cabeça, né? Ou o caipora. Caipora é uma lenda brasileira, né? Talvez você encontrar o caipora que você não tenha cachaça para dar para ele, né? Nem fumo, né? Aí a coisa complica, né? Tá? Então, esse corpo ele está sempre, esse enigma de corpo, ele está sempre também aparente em diversas situações, né? O corpo às vezes ele está espremido lá entre a cruz e a espada na Idade Média, às vezes ele não consegue ser decifrado como o artista Tunga brasileiro, né? O Tunga, quando ele fala sobre as desconstruções do corpo, o corpo pós-moderno. Então, o corpo na escultura grega, o corpo na inscrição rupestre, o corpo com o mundo nas costas, né? O corpo do Atlas, o corpo dos judeus, né? Nos campos de concentração de Auschwitz, o corpo do Michael Jackson e o corpo cibernético, né? Então ele está em todos os lugares e diversos sentidos, né? Tá? Então só para a gente finalizar, né? Uma coisa bastante interessante que o Pero Vaz de Caminha, né? Falou sobre o corpo, né? O corpo do brasileiro quando ele chegou aqui dos índios, né? Então ele falava assim: ali verieis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas que assim nuas não lhe pareciam mal. É interessante, né? Como que a visão, né? Como que a visão, nesse especificamente é a visão eurocêntrica, né? Então, cada um tem uma visão específica do corpo e quando ele tem essa visão, também ele está num lugar específico para ter essa visão, né? Então é isso aí. Abraço.